Achou um mozão para chamar de seu e vai juntar as escovas de dente? Que tal descobrir quais são os regimes de bens de casamento existem e qual é o melhor para você? Eu sei que as pessoas que vão se casar gastam bastante tempo pensando em decoração, convidados, comida, mas e o regime de bens que você vai casar? Já pensou? Não pensou que eu sei, não adianta me enganar. Mas, apesar de ser uma cerimônia super amorzinho, com direito a roupas lindas e parentes passando vergonha no final da festa, casamento é um contrato e pode até ser considerado uma sociedade. Tá passada? Então, saber o que está assinando é importante. Primeiramente, você sabia que existem casos em que a lei não permite que as pessoas se casem? Tu já conferiu se não tá nessa lista? Se não conferiu, vamos conferir agora. Basicamente, não podem se casar os ascendentes com os descendentes, no caso pai e filho, os afins em linha reta, que no caso são os avós, com os netos, os bisavós com os bisnetos e assim sucessivamente, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e vice-versa, os irmãos unilaterais ou bilaterais e os colaterais, como os primos, por exemplo, até o 3º grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas que já são casadas, por motivos óbvios, e o cônjuge sobrevivente com o condenado por assassinato do seu outro companheiro. No caso, o assassino do seu ex-marido ou ex-esposa. É normal? Não sei, mas se tá na lei, provavelmente alguém já pediu pra fazer isso. Então, não pode casar. Beleza, amada, mas para que serve escolher o regime de bens do casamento? Aliás, o que é o regime de bens do casamento? Seria um trato entre os noivos para que nenhum dos dois engorde durante o casamento? Tá bom, a piadinha é sem graça, mas eu não resisti, me desculpa. Regime de bens é um conjunto de regrinhas que os noivos escolhem para definir como vai ser administrado o patrimônio do casal antes e durante o casamento. Isso porque casamentos, ao contrário do que se espera, podem não durar para o resto da vida. É mesmo? Afinal, temos aí o divórcio e a possibilidade também de falecimento de um dos companheiros. Além disso, o regime de bens pode influenciar em algumas outras coisas bem importantes, como dívidas e processos que um ou os dois do casal estejam respondendo. Então, é preciso definir como será administrado o patrimônio desse casal durante o casamento e o que pode acontecer no caso de dissolução desse casamento. Os regimes de bens existentes no Brasil estão previstos no Código Civil e são 4: comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação de bens e participação final dos aquestos. Então, vamos entender quem é quem nessa fila do pão. Comunhão universal de bens. Esse regime de bens tem a palavrinha universal simplesmente porque tudo que o casal tiver antes e depois do casamento pertencem aos dois. Então, em caso de divórcio, soma tudo que os dois adquiriram durante toda a vida e divide por 2. E não importa se o carro está no nome de um, a moto está no nome de outro, tudo é dos dois. Quem quiser escolher esse regime de bens do casamento vai ter que fazer um pacto antinupcial no cartório. Comunhão parcial de bens. Esse regime de bens é aquele que tudo que o casal adquiriu durante o casamento pertence aos dois e tudo que eles tinham antes do casamento pertence a quem comprou. Lembrando que quando eu falo que foram os bens adquiridos pelo casal, a gente tem que entender que são bens que foram pagos pelo casal. Ou seja, herança e doações feitas para somente um dos cônjuges, mesmo durante o casamento, não se comunica com o outro. Esse é o regime legal vigente atualmente no Brasil. Isso significa que, se o casal não escolheu nenhum outro regime de bens ou não escolheu nenhum regime, esse é o que está valendo. E esse também é o regime que é adotado para quando as pessoas não chegam a se casar no papel e vivem somente em união estável. Por ser o regime legal, esse não precisa de pacto antinupcial. Separação de bens. Esse é aquele regime do cada um no seu quadrado. Ou seja, o que cada um comprou pertence a si e não há uma partilha de bens do casal envolvido. Então, se divorciar, cada um fica com o que já tinha e acabou. E esse regime se subdivide em 2, que é a separação convencional de bens, que é quando os noivos escolhem esse regime de separação de bens, e a separação obrigatória de bens, que é quando a lei determina que seja por separação de bens. Nesse caso de separação obrigatória de bens, a lei traz quais são todas as opções em que esse regime é obrigatório, que são das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento,
da pessoa maior de 70 anos e de todos que dependerem para casar de autorização judicial. Ou seja, aqui jaz o golpe do velho da lancha. Fala, não me diga! Regime número 4, participação final dos aquestos. Esse regime que mais parece um xingamento nada mais é do que um tiquim. Um tiquim da separação total de bens e um tiquim da comunhão parcial de bens. Tá, mas o que isso significa exatamente? Que durante o casamento, os cônjuges podem administrar seus bens móveis livremente, independente da autorização do outro cônjuge, mas que em caso de divórcio, vai somar o patrimônio que foi adquirido pelo casal e divide por 2. Aí você deve estar se perguntando, mas e por que existe esse regime de bens que é um tiquinho de um tiquinho do outro? Muito simples, para facilitar a vida do casal na administração dos seus bens particulares. Assim, nesse regime não vai precisar ficar pedindo autorização para o outro cônjuge se você quiser vender o seu carro, por exemplo, entre outras circunstâncias. Lembrando ainda que essas situações que eu mencionei são para casos de divórcio. Em caso de falecimento, o outro cônjuge pode ter direito ao patrimônio sendo herdeiro da pessoa que faleceu. Então, é importante lembrar que partilha de bens no divórcio é uma coisa e herança é outra. Outra coisa importante é que não é só o patrimônio que se divide quando ocorre o divórcio. As dívidas também são divididas. Até porque não seria nem justo, né? Que um cônjuge tenha direito a receber uma parte do patrimônio, mas as dívidas sobrem exclusivamente para o outro. Então divide crédito e divide débito também. Outra coisa importante, quando os noivos vão escolher o regime de bens do casamento, eles podem definir algumas regrinhas próprias que podem ajudar eles a administrar o patrimônio durante o casamento. Afinal, ninguém melhor que os próprios noivos para definir como que vai ficar melhor a divisão do patrimônio, né? Isso é muito comum para aqueles casais que têm um patrimônio avantajado e também para aqueles casais que têm uma pessoa que é famosa e que às vezes a outra precisa largar tudo e se mudar para outro país para auxiliar o outro a viver a sua carreira. E também para muitas outras situações. E lembrando que essas mesmas regrinhas que eu acabei de mencionar, todas se aplicam para as uniões homoafetivas. Agora, você que já é casado, que se você está assistindo esse vídeo e está aí pensando, tá, eu não sabia de tudo isso quando eu me casei, será que eu posso trocar de regime de bens? A resposta é, pode. O Código Civil estabelece que essa alteração pode ser feita desde que ambos os cônjuges estejam de acordo. Ou seja, não adianta você querer dar um perdido no seu parceiro, viu? O outro tem que concordar. Agora que você já sabe tudo que pode dar ruim no casamento, chama o seu mozão, mostre esse vídeo pra ele e escolha o regime de bens e todos os outros detalhes bem bonitinho antes de casar para ficar tranquilo depois. E já sabe, se ficou com alguma dúvida é só procurar um advogado. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e até!